Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Uma Família em Cristo. Eu sou a Kissela e hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 109º dia, seguindo com o livro de Josué, capítulo 19, versículo 1, ao capítulo 20, versículo 9. Livro de Lucas, capítulo 19, versículos 28 ao 48. Salmos, capítulo 88, versículos 1 ao 18. E Provérbios, capítulo 13, versículos 12 e 14. Amados, antes de iniciarmos essa leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Vamos orar comigo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu provento e te pedimos perdão por todos os nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes de ti. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura e que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Josué, capítulo 19, versículo 1 ao capítulo 20, versículo 9. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança receberam Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eltolade, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com as suas aldeias: Aim, Rimon, Éter e Assã. Ao todo, 4 cidades com suas aldeias. E todas as aldeias que haviam ao redor destas cidades, até Baal-Tiber, que é Ramá, no Neguebe. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Por isso, os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. O seu limite subia pelo oeste a Marala, tocava em Dabezete e chegava até o ribeiro que estava diante de Joquneão. De Saride, voltava para o leste, para o nascente do sol, até o limite de Quislote-Tabor. Saía a Daberate e ia subindo a Jáfia. Dali passava para o nascente, a Gat-Efer e Et-Cazim. Ia a Rimon, que se estendia até Neá, e rodeando-a, o limite passava para o norte, a Anatom, e terminava no vale de Eftael. Ainda Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, completando 12 cidades, com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Zunem, Efaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quisião, Ebes, Remete, Enganim, En-Adá e Bet-Passés. O limite tocava o Tabor, Zaazima e Bet-Semes, e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. O seu território incluía Eucate, Ani, Betem, Aksaf, Alameleque, Amade e Misal. E tocava o Carmelo para o oeste, e Sior, Libanete. Voltava para o nascente do sol, Bet-Dagon, e tocava Zebulon, e o vale de Iftael.
ao norte de Bet-Emeque e Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda, Hebron, Reobe, Amon e Caná até a grande Sidom. O limite voltava a Ramá e até a cidade fortificada de Tiró. Então tornava a Oza para terminar no mar, na região de Aquisibe. Também Una, Áfica e Reobe, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos da tribo de Asser, segundo as suas famílias. Essas cidades com as suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. O seu limite ia desde Elef, do carvalho de Zananim, Adami-Nequeb, Jabneel, até Lacum, e terminava no Jordão. O limite voltava pelo oeste a Asnote-Tabor, de onde passava o Coque, tocava Zebulon ao sul e Asser, a oeste, e Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Iron, Igdawel, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Ersemes, Zaalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Bene-Beraque, Gate-Rimon, Me-Jarcon e Racon, com o território diante de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles. Por isso, os filhos de Dan foram e atacaram Lesem e a tomaram, matando os moradores a fio de espada. E tomando posse da cidade, foram morar nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, deram-lhe a cidade que lhe havia pedido, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Elas foram as heranças de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das cidades repartiram por sorteio em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. E assim acabaram de repartir a terra. O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel: escolham as cidades de refúgio de que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela terra. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, então lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou o seu próximo sem querer e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu.
Assim, designaram solenemente Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó para o leste. Designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bassã, na tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudessem se refugiar todo aquele que, por engano, matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer diante da congregação. Livro de Lucas, capítulo 19, versículo 28 ao 48. E, depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprenda o jumentinho e traga aqui. Se alguém perguntar por que estão prendendo, responda assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando tudo conforme Jesus lhes tinha dito, quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: Por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho, e quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em voz alta, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as suas próprias pedras clamarão. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito: A minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de dizer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Livro de Salmos, capítulo 88, versículo 1 ao 18. Cântico. Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado por cítara. Salmo didático de Emã, Ezraíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústia e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. Pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me nas mais profundas covas, nos lugares tenebrosos, nos abismos.
Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos e fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti. Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? A tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e de madrugada dirijo a ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a morrer. Desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Sobre mim passou a tua ira. Os teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste os amigos e companheiros. Os meus conhecidos agora são trevas. Livro de Provérbios, capítulo 13, versículos 12 ao 14. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é a árvore de vida. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Irmãos amados, aqui finalizamos mais um dia da nossa leitura e é um prazer ler as Escrituras para vocês. Desejo que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Espero-os amanhã para o nosso próximo estudo. Um beijo e que Deus os abençoe.